Pessoas que já estão prestes a passar para outro plano sempre recebem visitas de algum espírito familiar. Por que eles conseguem vê-los, chegando até mesmo se comunicar com eles? E por que nessa fase essas pessoas sonham constantemente com eles? Ver alguém que já se foi é algo muito comum que acontece com pessoas que estão à beira da morte. E é muito comum ver eles conversando e até respondendo, como se alguém ali estivesse lhe fazendo uma pergunta. E essas pessoas que já estão sendo preparadas para ir, não têm a menor dúvida que aquele ente querido, aquele espírito amigo esteve ali, em sua frente, dando o conforto necessário para ajudá-las a atravessar. Por isso hoje, vamos conhecer alguns estudos feitos pelo Dr. Christopher Kerr. Ele é diretor médico da Casa de Repouso Buffalo, em Nova York. Dr. Christopher entrevistou pacientes que já se encontravam no fim de sua vida, onde eles contavam detalhes de como foi a visita desses entes queridos, onde esses espíritos com sua presença lhe trazeram paz, conforto em questão dessa travessia para o outro lado. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valer e este é o nosso canal Universo e os Sonhos, e hoje vamos conhecer uma das experiências de fim de vida que acontece com aqueles que já estão prontos para partir deste plano. Dr. Christopher explica que quando ainda era residente, ele dava assistência a pacientes incuráveis, pacientes terminais, visando oferecer dignidade e diminuição de sofrimento. Ele fala de um acontecimento que ocorreu no início de sua carreira. Ele conheceu um homem que estava morrendo por complicações do HIV. E assim que ele foi à estação das enfermeiras, com ideias de como prolongar um pouco mais o seu tempo, elas continuaram o que estavam fazendo e nem olharam para ele. E uma delas disse que não iria adiantar. Quando ele a questionou por quê, ela disse que ele já havia recebido a visita de sua mãe falecida. Respondendo-a com ironia, Dr. Christopher disse que havia faltado nessa aula na faculdade, e a enfermeira o respondeu dizendo que ele deveria prestar mais atenção em algo que está além do seu ponto de referência. E essa foi a sua primeira noção, que pessoas à beira da morte são inundadas por outras experiências. Elas veem pessoas que amam, animais de estimação que já se foram, e isso os dá paz. Então Dr. Christopher criou um estudo com uma metodologia baseada em evidências para entender a visão de fim de vida, perguntando diretamente aos pacientes sobre suas experiências, usando métodos quantitativos, questionários diários, descartando confusão, olhando os efeitos dos medicamentos que eles estariam tomando. E Dr. Christopher disse que seria importante que esse estudo fosse publicado em jornal médico para que ele fosse medicamente legitimado. Ele catalogou mais de 1000 experiências desse tipo e descobriu que 80% das pessoas tiveram pelo menos uma experiência em que o ente querido estava presente e visível a elas. Ele também relata que percebeu um grande aumento de sonhos com um determinado ente querido. Essa senhora se chama Jeannie Lowell Faber. Ela estava com 74 anos e ela conta que ela sentiu a presença de pessoas em seu quarto, andando pelo quarto bem lentamente, e todos os seus conhecidos que já faleceram estavam ali, e ela diz que viu seu pai, também viu sua mãe, e estava vendo sua mãe cada vez mais, viu os rostos deles, e que tudo isso era muito bom. E que ela sentia feliz com isso, pois ela sabia que teria alguém ali com ela. E ela sentia que seus pais haviam ido avisar que já já ela também estaria do outro lado e que ela ficaria bem. Julie, a filha de Jeannie, disse que sua mãe começou a ter essas visões uns 6 meses antes de falecer. Este é o Sr. David. Em sua entrevista ao Dr. Christopher perguntar se ele teve alguns sonhos intensos, este senhor conta que viu sua esposa. Ela havia falecido há 8 anos atrás, e ela estava perto de uma barraca,
e assim que eles se abraçaram, ela desapareceu. Sr. David diz que foi bom vê-la. Já esta senhora se chama Suzanne e ela conta que ela viu seu marido, que já havia partido, e sua filha Cassie, que também havia morrido no ano anterior. E eles entraram em seu quarto sorrindo, felizes. Depois se viraram e atravessaram a cortina esvoaçante juntos. Ela conta que isso foi uma cena linda e que não estava dormindo, que ela estava bem acordada, como naquela hora em que estava sendo entrevistada pelo Dr. Christopher. E essa é Colette. Essa senhora estava em cuidado paliativo por algum tempo, e ela conta que aos seus 22 anos havia perdido seu pai. Ele era um homem muito rígido e ela tinha medo dele, e que teve um sonho muito real com ele, onde os dois estavam andando e ela contava a ele o que acontecia em sua vida, e ele a abraçou e disse que estava muito orgulhoso dela. Este é o Sr. Paul. Ele disse que viu sua esposa, que já havia falecido umas 2 vezes, acenando para ele com um aceno de Miss. Essa é a Sra. Florence. Ela viu seu ente querido ao seu lado como se eles já estivessem juntos ali, que não era um sonho, que foi real. Este é o Sr. Hoace. Ele viu sua esposa e dançou com ela. Ela sabia dançar muito bem e ele disse que foi muito bom, que foi muito divertido e que ele não queria que acabasse. Essa é Jessica, de 14 anos. Ela viu seu cachorro de estimação que havia morrido. Ela conseguia o ver em um lugar muito melhor, correndo e brincando. E em uma certa vez, ela viu ele deitado ao lado de sua cama. Essa é Jenny. Em 2015, ela foi diagnosticada com câncer no cérebro. Ela também tinha 14 anos e nunca acreditou que iria morrer, até que viu sua tia Miriam, uma tia que já havia falecido, em um sonho. E nesse sonho, sua tia disse que iria levá-la ao céu. Elas estavam em um castelo que tinha uma janela onde o sol entrava. Ela e sua tia brincavam de bonecas, e a impressão que ela tinha é que aquele castelo era um lugar seguro. E sua mãe conta que uns dias antes dela partir, ela estava conversando sozinha no quarto. Quando ela a perguntou com quem ela estava conversando, ela respondeu que era com Deus. Sua mãe sabia que, ao mesmo tempo que aquilo era assustador, também era confortador, por saber que sua filha estaria vendo Deus antes de partir. E essa é Juliana, minha avó. Minha avó dava indícios que todos da família iriam partir primeiro que ela, e ela ficaria aqui, firme e forte. Pois minha avó era uma senhora que andava longas distâncias para visitar seus familiares, não tinha nenhum problema de memória, sendo que ela era a única da família que lembrava de todos os aniversários de cada um dos netos e bisnetos, até que um dia meu avô faleceu, e isso mexeu muito com ela. Minhas tias começaram a cuidar dela e mesmo com todo o cuidado, o seu quadro de saúde piorava cada vez mais, até que ela ficou internada em Uberlândia e ali ela começou a ser visitada pela mãe dela, a minha bisavó. Como a medicina não poderia fazer mais nada por ela, minha avó voltou para morrer perto da família e a visita de sua mãe passou a ser algo muito frequente. Minha avó Juliana começou a ser visitada por seus tios e por outras pessoas da família que já haviam falecido. E no dia da sua morte, ela chegou a conversar com sua mãe, com o filho dela, o meu tio, que também já se foi. Então, pessoal, o Dr. Christopher relata que essas experiências de fim de vida não são levadas a sério pela maioria das pessoas. E os céticos dizem que esse tipo de coisa acontece porque o cérebro está morrendo e está sem oxigênio, ou pode ser por efeito de medicamentos, mas isso é muito diferente do que acontece com os pacientes que veem os seus entes queridos, porque um cérebro disfuncional ou em estado de delírio ou confusão é muito diferente, pois os seus pensamentos são baseados no medo, são perturbadores e desconectados. E esses estudos deixaram claro também que os pacientes se sentiam confortados e isso, de certa forma, era bom para as pessoas enlutadas, pois isso os conforta durante o luto.
E sobre a questão de vida após a morte, Dr. Christoph disse que não tem uma resposta preparada, pois ele evita perguntas sobre espiritualidade, mas que ele seria um tolo em vivenciar tudo o que ele viu e ouviu por mais de 20 anos e não se abrir para coisas além dessas histórias, porque se fechar para isso seria algo muito pequeno, viver apegado a uma ideia que devemos acreditar somente naquilo que podemos ver, já que essas pessoas que estão à beira da morte dizem que isso de fato aconteceu, que aquilo foi algo real, é uma certeza que elas têm. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se você gostou e não conhecia o canal, assista outros vídeos que temos por aqui e se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela.